Bom, pessoal, vamos lá para a parte 1 do nosso processo de configuração do nosso cenário feito no laboratório com Packet Tracer. E a primeira parte consiste em a gente fazer cálculo de subrede. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso cenário. Né? A ideia é que a gente vai fazer cálculo de subrede, mas a gente vai tentar adequar as redes que a gente vai configurar, né, a demanda de cada uma das redes que estão expostas aí na figura. Né? Então, por exemplo, a gente tem essa rede aqui, que ela tem 25 hosts, né, que basicamente significa que ela demanda 25 IPs, mais um IP aqui para o roteador, totalizando 26 IPs. Aqui são 50 hosts ou 50 IPs, mais um IP, 51. 10 hosts mais um IP aqui, 11 IPs. E cada rede dessas entre roteadores, elas têm uma demanda de 2 IPs. Tá? Aqui eu tenho um roteador que faz a conexão com a internet, ele já foi definido que ele vai ter o IP 50.20.10.1/30, né? E essa segunda interface também vai ter que ter um IP nessa rede, que provavelmente vai ser o 50.20.10.2, né? Vai ser o 50.20.10.2/30, ok? Então, nosso trabalho aqui vai ser fazer o cálculo de subrede partindo do endereço IP base, que é um classe A, 10.0.0.0/8, né? E a gente vai fazer cálculo de subrede para essas redes que estão aí. Tá? Antes da gente começar, então, a parte do cálculo efetivamente, né, da nossa rede, só uma lembrança, né? A gente tem um endereço IP, versão 4, né? E o endereço IP ele tem 4 octetos. Então, aqui é o octeto 1, octeto 2, octeto 3 e octeto 4. Tá? Cada octeto tem um total de 8 bits. Isso significa que se a gente pegar o endereço IP como um todo, a gente vai ter um total de 32 bits. Tá? Então, nosso endereço IP ele tem um total de 32 bits. O endereço IP, parte dele representa rede e parte dele representa o host, como a gente já viu. Tá? Originalmente, os endereços eram classificados, eles eram divididos em classes. Né? E essas classes é que determinavam qual era a parte do endereço que representava a rede e qual era a parte do endereço que representava o host. Para saber de que classe é um determinado endereço, basta a gente olhar para o valor do primeiro octeto dele. Tá? Se esse primeiro octeto tiver entre 0 e 127, a gente vai dizer que ele é um endereço classe A. Se esse primeiro octeto do endereço tiver entre 128 e 191, a gente vai dizer que ele é um endereço classe B. Agora, se tiver entre 192 e 223, então esse endereço vai ser classificado como classe C. Se ele for um endereço classe A, isso significa que os primeiros 8 bits representam a rede. Se ele for um endereço classe B, significa que os primeiros 16 bits representam a rede. E se for um endereço classe C, os primeiros 24 bits representam a rede. Nesse nosso caso, como a gente tem um endereço classe B, então os primeiros 16 bits representam a rede, logo os dois primeiros octetos, que é o que está mostrado nessa figura aqui. Né? Nesse caso aí, os dois primeiros octetos aqui do endereço, esse octeto e esse octeto, eles representam a rede em que o host está, e os dois últimos octetos eles identificam o host efetivamente. Tá? A gente diz que esse cara é um /16, tá? Notação barra, CIDR. Por que /16? Porque os primeiros 16 bits do endereço representam a rede. É só isso que ele está querendo dizer. Os 16 bits primeiros desse endereço representam a rede. Logo, esse octeto aqui representa a rede, porque são 8 bits, mais 8 bits do segundo octeto, 16 bits. Então, os dois primeiros octetos representam a rede, os dois últimos octetos representam o host. Tá? A gente pode calcular o endereço de rede desse endereço IP aí, que é basicamente o identificador da rede. Né? Então, para isso, a gente mantém a parte do endereço IP que identifica a rede, os dois octetos, e zera a parte do endereço IP que identifica o host. Então, esse é o meu endereço de rede. Então, endereço de rede.
a gente também pode fazer o cálculo do endereço de broadcast, que é o último endereço possível dentro da minha rede. Então, a gente mantenha o identificador da rede e o último número possível é o maior valor possível para cada octeto. Então, o maior valor possível para um octeto é 255. Então, os dois octetos que representam host vão ser 255. Então, qualquer valor entre 150.20.00 e 150.20.255.255 é um endereço IP válido na rede 150.20.00. Ok? Lembrando que tanto o endereço de rede quanto o endereço de broadcast não podem ser utilizados para configurar uma interface de um roteador ou de um computador ou qualquer outro dispositivo. Beleza? Ok. Agora, a gente pode partir de um /16, que é a máscara padrão da classe B, e tomar mais alguns bits do host para representar a rede, que é o que a gente está fazendo nesse exemplo aí. A gente aumentou a máscara de /16 para /18, então a máscara agora é /18, ó, /18, o que significa que os primeiros 18 bits fazem parte da rede. Logo, esse octeto aqui faz parte da rede, esse octeto aqui também faz parte da rede, pelo que a gente sabe da classe dele, que é a classe B. Agora, desse octeto aqui, parte dele faz parte da rede, ou seja, 2 bits dele representam a rede, e o restante, os outros 6 bits, representam o host. Tá? Então, ele é parte rede, parte host. Esse último octeto aqui, o 98, né? Esse carinha que está aqui, nada dele faz parte da rede, logo ele é inteiramente parte do host. Então, o /18 aqui está me dizendo o número de bits que vão ser usados no endereço IP para identificar a rede. Os dois primeiros octetos dão 16 bits, mais 2 bits do terceiro octeto dá o 18. Né? Então, esses 2 bits são rede e parte desse octeto aqui também. Esses 2 octetos são rede e parte desse octeto aqui também é rede. Tá? Que é o que está sendo mostrado nessa figura aqui. Tá? A parte que representa a rede e a parte que representa o host. Bom, agora algumas coisas precisam ser calculadas a partir disso, né? E a primeira coisa que precisa ser calculada é o endereço de rede. Então, qual é o endereço de rede desse endereço IP? Assim como a gente fez antes, a parte que representa a rede, ou seja, o octeto que representa a rede, a gente vai manter. Então, 150 é todo representa a rede, eu mantive. 20 todo representa a rede, eu mantive. Agora, o terceiro octeto, uma parte dele vai representar a rede, uma parte vai representar o host. Então, eu vou ver daqui a pouco. O último octeto, o quarto octeto, todo ele representa o host. Quando eu tenho um octeto que totalmente representa o host, a gente vai colocar 0 aqui no endereço de rede. Tá? E agora a gente vai analisar esse octeto aqui que está faltando. Esse octeto que está faltando, a gente vai abrir em 8 bits. 2, 4, 6, 8. Tá? A gente sabe que desse octeto, 2 bits representam a rede e 6 bits representam o host. Certo? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Todos os bits que representam o host, eu vou colocar 0. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 aqui e vou tentar montar ele em binário, nesses bits que sobraram aqui. Né? Então, da esquerda para a direita, eu vou analisando. Se eu colocar 1 nesse bit que está aqui, o número resultante aqui em decimal ele vai ser maior ou igual a 128. E a gente não quer isso, porque isso é maior do que 10. Né? E a gente quer montar o 10 e não um valor maior do que ele. Então, aqui eu não posso colocar 1, logo vai ficar 0. Nesse segundo octeto aqui, se eu coloco um 1, o número resultante final decimal ele vai ser maior ou igual a 64. Então, também não posso colocar 1 aqui. Então, se eu não posso colocar 1 no primeiro e 1 no segundo, eu vou colocar 0 nos dois. O valor desse cara aqui, desse octeto inteiro aí agora, com todos os valores zerados, né, é 0. Então, eu vou vir aqui e vou escrever 0. Então, essa é a rede 150.20.0.0. Tá?
Uma outra coisa bastante importante de se calcular é o tamanho do bloco. Para calcular o tamanho do bloco, vamos primeiro definir que esse octeto, que parte dele representa a rede e parte representa o host, a gente vai chamar de octeto de interesse. Então, ele é meu octeto de interesse. Tá? Parte dele representa a rede, parte dele representa o host. Tá? Então, para calcular o bloco, tá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer 2 elevado ao número de bits que são utilizados para representar o host. Então, como a gente viu aqui, esse octeto ele tem 2 bits que representam o host e 6 bits que representam... Desculpa, 2 bits que representam a rede e 6 bits que representam o host. Então, eu vou fazer aqui, para calcular o tamanho do bloco, 2 elevado ao número de bits que representam o host no octeto de interesse, que são 6. Então, aqui eu vou fazer 2 elevado a 6. Isso aqui dá 64. O tamanho do bloco, então, portanto, é 64. Ok? Bom, eu posso também, se eu pegar o endereço de rede que eu tenho, que é 150.20.0.0, e somar o tamanho do bloco ao octeto de interesse, o resultado vai ser a próxima rede, a próxima subrede, né? Que eu vou chamar aqui embaixo, ó, de R2, ou rede 2, né? Endereço de rede 2. Então, vai ser 150.20, e aí o tamanho do meu bloco somado ao meu octeto de interesse, que é o terceiro. Então, o 0 mais 64 vai dar 64. Então, aqui vai ser 64.0. Certo? Qual vai ser o endereço de broadcast dessa rede aqui, 150.20.0.0? É só você pegar e tirar um, né? É um a menos do que o endereço da próxima rede, que é a 150.20.640. Né? Então, se ele é um a menos do que a próxima rede, então vou colocar aqui de... O bloco já está com B, vou colocar broad. Vai ser o 150.20. Agora, eu não posso chegar no 64, no terceiro octeto, porque isso já é a próxima rede. Então, eu vou chegar um antes do 64, 63. Mas no host, como é o maior valor dessa rede, eu vou colocar o maior valor possível num octeto de host, que é 255. Então, o broadcast ali fica 150.20.63.255. Tá? Eu preciso que você entenda bem essa parte de calcular o endereço de rede. Então, isso aqui tem que ficar bastante claro para você. Tá? Como é que a gente calcula isso aqui. E eu também preciso que você saiba calcular o tamanho do bloco. A gente vai usar isso com alguma frequência no cálculo de subrede com VLSM. Certo? Pois foi só uma revisão básica de cálculo de subrede. Tá? Meu objetivo aqui não é ensinar todos os detalhes de cálculo de subrede. A gente tem uma aula, vai ter uma aula só para isso. Se eu já não publiquei, eu ainda vou publicar em algum momento uma aula só sobre cálculo de subrede. Ok? Bom, então vamos fazer a configuração, vamos fazer o cálculo de subrede efetivamente para nosso cenário, para a nossa rede. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. É importante que você siga essa metodologia. Existem várias maneiras de fazer cálculo de subrede com VLSM, só que essa metodologia vai te levar a uma solução que é melhor e é uma solução mais fácil do que as possíveis soluções que você vai obter fazendo de uma outra maneira. Tá? Então, aqui eu vou ter uma solução perfeita, uma solução ótima e uma solução mais fácil. Fazer essa solução, desenvolver essa solução vai ser mais fácil do que se você seguir uma outra metodologia. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é nomear as redes. Tá? Então, você vai ter que dar um nome para cada rede e você vai começar nomeando as redes pela rede que tem a maior necessidade de hosts. Tá? Então, a minha rede que tem maior necessidade de hosts aqui vai ser a rede com 50 hosts mais um para o roteador. Então, eu vou dar um nome para essa rede de rede A. Tá?
A segunda rede que vai ter o maior número de hosts vai ser essa rede com 25 hosts, mais um para o roteador, um total de 26. A gente vai chamar essa rede de rede B. Tá? A rede que tem 10 hosts, que precisa de 10 hosts mais um do roteador, ou seja, 11 hosts, a gente vai chamar de rede C, que é a terceira maior, a terceira que tem o maior número de hosts. E as outras redes, né, que precisam de 2 hosts só, que são as redes de comunicação entre os roteadores, a gente vai dar os nomes em sequência, mas aí fica a critério da sua escolha qual nome você vai dar para qual rede. Eu vou fazer com que essa seja a D, essa vai ser a E e essa vai ser a F. Tá? Então, primeiro passo, dar nomes para as redes, né, começando com as redes que têm maior demanda de hosts, né, e em direção à rede que tem menor demanda de hosts. Então, você começa com a primeira maior demanda de hosts, a segunda maior demanda de hosts, e assim sucessivamente. Tá? Uma vez que você nomeou essas redes, eu montei uma tabela, que a tabela vai ser preenchida. Tá? Bom, então vamos preencher essa tabela e a gente vai fazer da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, já que a gente já ordenou aí as nossas redes, né, em sentido decrescente de número de IPs necessários, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço base e vou usar ele como endereço de rede, tá, da nossa primeira rede, a nossa rede A. Então, vai ficar dessa maneira. O endereço base agora é o endereço de rede da nossa rede A. O que a gente vai fazer em seguida? A gente vai calcular o bloco e o CIDR, que é aquela notação de barra. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir quantos bits a gente precisa de host para suportar o número de IPs necessários na rede. Tá? Então, vamos pegar a rede A, por exemplo. Eu tenho 51 IPs necessários. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 elevado ao número de bits de host, e isso vai me dar o número de IPs que eu vou conseguir. Tá? Então, se eu pegar 5 bits de host, eu vou ter um total de 32 IPs. Tá? Mas 2 desses IPs são rede broadcast, que não podem ser utilizados para configurar um host. Então, eu vou ter um total agora de 30 hosts, de 30 endereços IPs. Com 30 endereços IPs, eu não consigo dar conta, né, da demanda da rede A, porque a rede A precisa de 51. Tá? Então, eu preciso de um pouco mais. Então, eu vou fazer com 6 bits de host. Então, isso vai me dar um total de 64 menos 2, que vai me dar 62 hosts, 62 IPs. 62 agora é suficiente para a minha rede A. Tá? Então, encontramos o número de bits de host que eu vou utilizar. Para saber o tamanho do bloco, basta eu fazer 2 elevado ao número de bits de host, no octeto de interesse. No nosso caso, o octeto de interesse é o 4º octeto, tá? É o último octeto. É esse octeto aqui, é esse último octeto aqui do endereço IP. É esse 4º octeto, é o meu octeto de interesse. Tá? Então, o número de bits de host nesse octeto de interesse vai ser 6, como a gente acabou de calcular aqui. 2 elevado a 6 é 64. Então, o tamanho do bloco é justamente 64. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou preencher com o tamanho do meu bloco, que é 64. Perfeito? Bom, o CIDR, né, a notação barra, né, a gente vai fazer da seguinte maneira. Se eu estou usando 6 bits para host no último octeto, todos os outros bits do endereço IP são rede. Tá? E, basicamente, isso vai me dar os 8 bits do primeiro octeto, mais os 8 bits do segundo octeto, mais os 8 bits do terceiro octeto, mais 2 bits do quarto octeto. Porque se são 6 bits para host, no octeto sobram 2 bits para rede. Então, isso vai me dar um total de 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 2, 26. Então, agora a gente vai ter aqui um barra 26. Ok? Então, a gente já preencheu o tamanho do bloco e a gente já preencheu o CIDR. Agora, falta a gente calcular a máscara. Tá? A máscara é feita naquela notação que parece o endereço IP, né? Então, a máscara a gente vai fazer da seguinte maneira. Olha, todos os octetos que forem totalmente da rede, a gente vai colocar 255 na máscara. Então, aqui vai ficar 255, 255,
255. Só no último octeto é que não está totalmente na rede, tá? Então, a gente vai pegar o último octeto, vou colocar em 8 bits aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, vamos separar a parte que é da rede e a parte que é do host. A parte que é da rede, a gente vai colocar... Aliás, a parte que é do host, a gente vai colocar tudo 0. E na parte da rede, a gente vai colocar tudo 1. Tá? E aí tem uma... Ou você faz a conta do número, você abre sempre em binário e faz a conta do número para você ver qual vai dar esse valor. Você vai ver que esse valor aqui é igual a 192, que é justamente o valor que a gente vai colocar aqui na máscara, 192. Ou você também pode fazer o seguinte, você pode sempre lembrar que quando eu tenho um bit da rede, da parte da rede ligado, que seria o caso onde esse bit aqui está ligado, ou seja, está 1 e esse aqui está 0, né? Se eu tivesse essa situação, o número seria 128. Com 2 bits da rede ligado, o número é 192. Com 3 ligado, o número é 224. Com 4, o número vai ser 240. Com 5, o número vai ser 248. E com 6, o número vai ser 252. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, eu tenho 2 bits só de rede que estão ligados, né? Então, o número é 192. Tá? Então, a minha máscara é 255, 255, 255, 192. Vamos para o próximo. Ó. O próximo precisa de 26 endereços IPs. Tá? Se eu usasse um /26, eu teria um total de até 62 possíveis IPs. Né? Seria suficiente aqui para poder comportar os 26. Mas seria exagerado, porque com 5 bits de host, a gente já fez a conta e viu que eu teria 30 IPs, que seria suficiente também para comportar os 26 e comportaria de forma mais justa, tá? Desperdiçando menos endereçamento. Então, a gente vai fazer esse cara aqui, para esse cara que tem 26 IPs, a gente vai utilizar, ao invés de 6 bits de host, a gente vai usar 5 bits de host. Tá? Então, se eu estou usando 5 bits de host, o cálculo do bloco continua o mesmo. 2 elevado ao número de bits de host no octeto de interesse. 2 elevado a 5, 32. Então, o tamanho do meu bloco, 32. Tá? O CIDR, eu estou usando 1 bit a menos, nesse caso, para host. Logo, sobra 1 bit a mais para a rede. Então, se eu tenho /26 com 1 bit a menos para a rede, com 1 bit a mais eu vou ter um /27. Certo? Tranquilo, né? Bom, o endereço de rede, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço de rede que a gente tinha da rede A, tá? Que está aqui, 10.0.0.0, que é o nosso endereço base, e vou somar no octeto de interesse, que é o quarto octeto, o tamanho do bloco da mesma linha, 64. Tá? Então, a soma disso aqui vai dar um endereço de rede que vai ser o 10.0.0.64. Isso vai ser vai ser o endereço de rede da rede B. Tá? Isso só vai ser possível fazer dessa maneira porque a gente fez essa ordenação antes. Tá? Começou com a rede que tem o maior número de IPs, foi para a segunda rede que tem o maior número de IPs e assim sucessivamente. Tá? Por isso que eu falei que fica mais fácil quando você faz dessa forma. E agora a gente vai calcular a máscara. Né? Então, 1/27, novamente, aqui 255, aqui 255, 255, ponto. Então, se eu tinha 192 antes, porque eram 2 bits que eram da rede, né? Agora vão ser 3 bits da rede. Se são 3 bits da rede, eu posso olhar aqui pela anotação que eu tinha feito antes, né? Que com 3 bits da rede eu vou ter 224. Então, o que eu vou colocar aqui na minha máscara
vai ser 224. Certo? Então vamos para o próximo. Agora eu quero a rede C. Tá? A rede C eu preciso de 11 IPs. Tá? Se eu... dá para eu resolver o problema com 5 bits de host e também com 6 bits de host. Mas ao invés de usar 5 e 6, se eu usar 4 bits de host, fazendo 2 elevado a 4, vai me dar um total de 16, né? Vou fazer aqui, ó. 2 elevado a 4 vai me dar um total de 16. Menos rede broadcast, um total de 14. Então, 14 é suficiente para comportar a rede que precisa de 11 IPs. Né? E vai deixar a rede ali de maneira mais justa. Né? Não vou desperdiçar tanto o endereço. Tá? Agora eu preciso calcular o tamanho do meu bloco. De novo, o bloco é o 2 elevado ao número de bits de host no octeto de interesse, que é justamente 2 elevado a 4, que é 16. Então, o tamanho do meu bloco aqui, 16. Tá? Bom, se eu estou usando na verdade eu estou usando 4 bits de host. Né? Na rede B, eu usei 5 bits de host e me deu 1/27. Na rede C, eu estou usando 1 bit de host a menos. Isso vai me dar 1 bit de rede a mais. Né? Então, se eu tinha 1/27 na B, eu vou ter 1/28 na C, porque eu estou usando 1 bit de rede a mais. Tá? Então, 1/28 na C. Agora, para calcular o endereço de rede do C, basta pegar o endereço de rede da rede B, tá? Que é o que está aqui, e somar o tamanho do bloco na mesma linha, ou seja, 32, ao octeto de interesse, que aqui está o 64. Então, somando isso, vai dar 10.0.0, e aqui vai ser 64 mais 32, que vai dar 96. 96, tá? Então, esse é o endereço de rede da rede C, certo? A máscara, mesmo processo, 255, 255, 255. Então, na minha rede B, eu usava 3 bits, né, para a rede. Na rede C, eu estou usando 4 bits. Então, se eu olhar lá na minha tabelinha, na minha anotação, 4 bits de rede vai me dar um total de 240. Né? Então, eu vou vir aqui e vou escrever 240 para a minha máscara. Tá? Então, 255, 255, 255, 240. A minha rede D, tá? A minha rede E e a minha rede F, elas vão ter vão precisar de 2 IPs só. Sempre que eu tiver uma rede que só precisa de 2 IPs, você não precisa nem ficar fazendo muita conta. Esse cara vai ser 1/30. Você poderia fazer a conta da mesma maneira que eu estava fazendo antes, tá? Mas para adiantar, esse cara vai ser 1/30. Ou seja, eu preciso de 30 bits de rede. Tá? Vou usar 30 bits de rede. O bloco vai ser 4, porque vão sobrar 2 bits só de host, 2 elevado a 2, 4. Né? Então, bloco de tamanho 4, isso vale para a rede D, E e F. Então, para achar o endereço de rede da rede D, né, eu simplesmente vou pegar o endereço de rede da rede C e vou somar o octeto de interesse ao tamanho do bloco na mesma linha. Então, vai ser o quê? Aqui vai ser o 96, né, somado com o 16. Então, vamos fazer aqui. Então, 10.0.0, 96 somado com 16. Então, 90 mais 10 daria 106, mais 6, 112. Né? 112. Certo? E a máscara aqui ficaria 255.255
10.255. Ponto. Então, nesse caso, se é um /30, né, eu estou usando 6 bits de rede no quarto octeto. Se eu estou usando 6 bits de rede no quarto octeto, pela nossa anotação aqui, ó, embaixo, com 6 bits, o octeto na máscara fica 252. Então, aqui vai ficar 252. Ok? E essa máscara vai ser igual para todos os outros /30, porque a máscara só depende do barra, né? /30 vai ter, todos eles vão ter a mesma máscara, tá? Não vou ficar reescrevendo de novo. Mas o endereço de rede vai mudar. O endereço de rede daqui vai ser 10.0.0 e no último octeto, que é o octeto de interesse, vai ser a soma do que estava lá na rede D mais o tamanho do bloco na mesma linha, tá? Então vai ser 112 mais o tamanho do bloco, que é 4. Isso vai dar um total de 116. Então, 116, tá? E aqui, a mesma coisa, só que o octeto de interesse vai ser o 116 mais o tamanho do bloco na mesma linha, que é 4, dando um total de 120. Certo? Então, fazendo isso, pessoal, eu já consegui calcular o endereço de rede de cada uma das minhas redes, que eu vou ter lá no meu cenário, tá? E a máscara. Quando a gente for fazer configuração de endereçamento IP, você vai ver que vai ser necessário você conhecer qual é o endereço de rede, né? Na verdade, vai ser necessário você conhecer qual é o endereço IP da interface, mas o endereço de rede vai te dar esse endereço IP que você precisa conhecer, né? Então, qual é o endereço de rede e também qual é a máscara. Quando você estiver configurando o IP, você vai precisar saber a máscara nesse formato que está aqui. Ok? Então, a gente vai guardar essa tabelinha e vai utilizar ela na próxima aula, onde a gente vai fazer a configuração do endereçamento IP nos roteadores e nos computadores a gente vai usar DHCP, que a gente vai ver numa aula ainda futura. Ok? Então, espero você na próxima aula.